Galera, hoje eu tô aqui para falar mais uma vez de Stranger Things e um dos vídeos com o maior número de revelações que eu já fiz até hoje da origem do Henry Creel. São informações oficiais que vêm lá da peça teatral Stranger Things, The First Shadow, que tá rolando em Londres e que tem a bênção no roteiro dos irmãos Duffer. Vou trazer para você aqui um resumo de quem assistiu a peça e trouxe em detalhes a origem do Vecna, a origem do Henry Creel, e agora a gente já sabe da onde vem os poderes da Eleven, da Jane. Quer saber tudo isso? Então vem comigo porque é agora! E aí galera, Spock aqui na área, eu sou o André Moura e desejo que você esteja bem demais. Esse é um dos vídeos que eu vou trazer assim uma das maiores quantidades de spoilers sobre o tema Stranger Things que eu já trouxe até hoje. Então se você é daqueles que não suportam spoilers, sobretudo dessa magnitude aqui, então nem continua vendo o vídeo, mas claro, fica à vontade para você ver qualquer outro vídeo do canal. Aliás, assiste os outros vídeos do canal e olha, eu te agradeço demais. Agora, se não tem problema, então segue com a gente aqui. E seguiu com a gente aqui, manda ver na inscrição, ativa o sininho, manda ver no like, porque esse like é a nossa recompensa de ir atrás de todas essas informações aqui e trazer para você. Bora pro vídeo então, a origem de Henry Creel. Galera, tá rolando lá na Inglaterra, em Londres, né, a peça sobre Stranger Things, The First Shadow, né, a primeira sombra. E não é uma peça simplesmente aleatória sobre Stranger Things, alguém que sentou lá um dia e pensou, vou criar uma história derivada. Não, tem a bênção dos irmãos Duffer. Eles ajudaram a construir essa peça. Portanto, nós estamos falando de algo que é oficial. Antes de contar o que aconteceu lá, eu quero só pontuar um negócio aqui. Stranger Things, a peça teatral, eu duvido muito que, já que é uma história oficial, é uma história que está ligada com a série da Netflix, eu duvido muito que os caras fariam uma bobagem dessa com a gente, né? Dizer, olha, a série é essa aqui, a quinta temporada tá aqui, nós vamos solucionar todos os problemas, mas se você quer saber o que aconteceu com o Henry Creel, pega aí um aviãozinho, se você mora longe, vai lá em Londres, assiste lá, porque tá lá, o prequel tá lá. Não, galera, não é possível que eles iam fazer um negócio desse com a gente, né? Os caras sabem que não dá, não é acessível, não dá pra ir em Londres todo final de semana. Eu acho que os caras estão usando essa peça como termômetro da opinião pública, até pra saber se vale a pena arrastar essa história para o live action. E sim, eu acho que os caras vão adaptar o que rolou no teatro na quinta temporada. Agora sim, vamos lá para os detalhes. Tudo começa com o projeto Arco-Íris, lá na década de 40 do século passado, nas proximidades dos períodos das guerras, aonde os Estados Unidos estava desenvolvendo uma tecnologia que pudesse deixar um navio, especificamente o USS Eldridge, invisível aos olhos dos inimigos. Sem entrar muito em detalhes, esse usuário do Reddit disse que durante a peça um incidente acontece durante uma manobra desse navio e esse navio acaba indo parar na dimensão X. E dimensão X não é o Upside Down. Então, portanto, não existe apenas uma dimensão, mas duas dimensões. Nessa dimensão X, os soldados, a tripulação toda foi atacada, devorada por Demogorgons. O único sobrevivente desse ataque dentro da dimensão X que consegue voltar para a nossa dimensão real aqui é o capitão dessa embarcação do USS Eldridge, que é ninguém mais, ninguém menos do que o capitão Briner. Isso mesmo que você ouviu, o sobrenome Briner, pai do Dr. Martin Briner. O fato é que o pai do Martin Briner, o capitão Briner, volta vivo, mas bem estragado, né, desses ataques aí. Ele volta da dimensão X e os caras levam ele para o hospital, tratam ele e fazem uma descoberta, que o tipo sanguíneo do capitão Briner mudou. Ele teve o seu sangue alterado para um tipo bem raríssimo, único, exclusivamente único, e que ele não aceitava nenhum outro tipo de sanguíneo, não era possível fazer transfusões de sangue para ele. Com o passar do tempo, o capitão Briner revela o que aconteceu com ele para o seu filho, para o Martin Briner, e esse, por sua vez, quando cresce, se torna cientista, né? E ele carrega com ele essa obsessão, a obsessão de saber como acessar a dimensão X, que o seu pai também um dia entrou por acidente. Em outro momento da peça teatral, é dito que um garoto normal
totalmente ali vivendo a sua vida pacata, chamada Henry Creel, por alguma razão também que o usuário não revelou. Espero que esses detalhes, se forem pro live action, sejam trazidos pra gente, né? Mas ele diz que esse garoto acaba indo parar também na Dimensão X, sem explicar como é que o Henry Creel foi parar lá dentro. E lá ele fica por 12 horas. E quando ele volta, ele já volta completamente transformado. Não apenas ele volta com o tipo sanguíneo alterado, o tipo raro também, né? O seu tipo sanguíneo é trocado, mas ele volta já manifestando poderes, todos esses poderes que a gente sabe que o Henry Creel foi manifestando ao longo de sua vida. Foi revelado nessa peça também que esses poderes que entraram no corpo do Henry Creel nada mais eram poderes que foram postos nele pelo Devorador de Mentes. É isso aí, o Devorador de Mentes que a gente viu lá dentro do Upside Down não é originário do Upside Down, mas sim da Dimensão X. E ele transforma o Henry Creel quase que num avatar dele, né? Ele está intimamente ligado, ele exerce influência plena na cabeça do Henry Creel, fazendo o Henry Creel ligar e desligar a hora que ele quiser. Quando ele quiser assumir o Henry Creel para fazer as coisas maldosas dele, ele desconecta o Henry Creel e dá-lhe Devorador de Mentes e vice-versa. E foi dessa forma que o Henry Creel cresceu, sendo sempre posto de lado, sendo motivo de bullying, sendo taxado como o garoto maluco, sei lá o que. Ele era sempre isolado na escola. Enfim, ele sempre foi rejeitado e começou a ser rejeitado pela sua própria família. Durante esse período de manifestações de poderes aí, a única pessoa que fica do lado do Henry Creel é uma garota chamada Pat Newby. E esse sobrenome Newby já vimos na segunda temporada de Stranger Things, lá na Netflix, que ela é a irmã adotiva do Bob Newby, que foi aquele rapaz que foi namorado da Joyce Byers durante algum tempo, né? E que era amigo do Jim Hopper. Enfim, na infância ele sempre foi ligado à tecnologia, tinha uma aptidão para mexer com rádio, enfim. Inclusive é dessa forma que, quando criança, Jim Hopper, junto com o Bob, eles criam um mecanismo de descobrir de onde poderia ser a fonte de umas ondas que eles estavam sentindo, que estavam aparecendo ali em Hawkins, né, e interferindo em algumas coisas. Foi nessa mesma época que alguns animais começaram a aparecer mortos, alguns pets começaram a aparecer mortos ali, né? Especialmente animais de pessoas que estiveram presentes numa fatídica peça de teatro apresentada na escola de Hawkins, aonde o Henry Creel passou uns bons bocados ali, inclusive manifestando parte do seu poder, né? Jogando para longe, sem querer, a coitada da Pat, que era a única affair dele, né, que gostava dele ali, machucando bastante a garota. Ali ele conseguia, dentro dessa peça de teatro, ouvir o que estava se passando na cabeça de todo mundo ali. Muitos personagens que hoje são adultos na série eram adolescentes ou crianças nessa época. Tentando descobrir da onde vinham essas ondas, então o Jim Hopper e o Bob chegam até a mansão dos Creel e descobrem que a fonte psiônica, sei lá o que, de magnetismo, de ondas, está saindo dali. E é justamente quando acontece aquela tragédia familiar na família Creel, aonde o Henry Creel está num jantar ali e ele consegue ler o que se passa na cabeça de toda a sua família, e ele sabe que a família está com medo dele, e eles estão querendo entregar ele em definitivo para o laboratório de Hawkins, para as mãos, para os cuidados do Dr. Martin Brenner. Justamente por tudo que vinha acontecendo em Hawkins, pelas mortes inexplicáveis de pets ali, que estava sendo investigado e tal, quando eles chegam até a casa dos Creel ali, é descoberto então que a família a esposa tinha morrido, a irmã tinha morrido, enfim, um monte de gente tinha morrido ali, e a culpa recai sobre o pai do Henry Creel, o Victor Creel, que vai preso, né? Sem os olhos, inclusive, ali, e assim ele se distancia também do Henry Creel, que passa em definitivo para os cuidados do Martin Brenner. Vale ressaltar que durante a peça, durante os momentos iniciais das manifestações dos poderes do Henry Creel, por diversas vezes ele foi conduzido até o Martin Brenner para alguns experimentos. Então ele ia lá para o laboratório, tinha alguns experimentos, voltava para casa, ia, voltava. E nessas idas e vindas é que muita coisa ia acontecendo de ruim com ele. O Martin Brenner, por sua vez, aproximando desse contato com o Henry Creel, ele descobre então esses poderes, e aí ele descobre que esse garoto some por 12 horas. E ao analisar o tipo sanguíneo dele, ele
ele descobre então que era o mesmo tipo sanguíneo que o pai tinha. Portanto, acendeu uma luz na cabeça do Martin Brenner. Ele havia achado finalmente uma outra pessoa que tinha acessado a dimensão X, a sua obsessão de vida. E ele tenta de todas as formas usar o Henry Creel como chave para abrir. Não conseguindo ao longo do tempo fazer com que essa dimensão X seja acessada, ele então decide usar o sangue do garoto para fazer novos experimentos. E é aí que ele começa a receber lá no seu laboratório, ele começa a cooptar mulheres grávidas para tirar o sangue do Henry Creel e injetar em mulheres grávidas, para que assim crianças possam nascer já com o sangue dele herdado da dimensão X. O usuário do Reddit diz que tem uma cena na peça que, inclusive, quando isso acontece pela primeira vez, né, de um sangue ser do Henry Creel ser passado para uma mulher grávida, o Martin Brenner aponta para a barriga da grávida, olha para o Henry Creel e diz assim: 001, diga olá a 002. E assim por diante, de mulher grávida em mulher grávida, crianças foram nascendo já com o sangue da dimensão X, até chegar a 011, que é a nossa Jane, a nossa Eleven. Então, dessa forma, a gente sabe de onde vieram os poderes de todas as crianças, mas especialmente a Eleven. Claro que ainda os caras têm que explicar pra gente por que ela é tão poderosa assim, por que ela é muito mais forte do que os outros 9, né, antecessores dela. A gente aqui no canal fez uma teoria que a gente quase acertamos. Tem uma teoria que eu fiz aqui no canal, vou lembrar de deixar no final, que é onde eu dizia que ela podia ser a filha do Vecna, filha do Henry Creel, e eu quase que acertei. Ela não nasce a partir de uma relação sexual do Vecna com a mãe dela, mas nasce com o sangue do Vecna, com o sangue do Henry Creel. O usuário do Reddit explica muitas outras coisas, mas eu quero parar por aqui, porque eu acho que aqui é o foco central que dá gancho para a série. Então, quando existe aquele combate entre a Eleven e o Henry Creel, né, entre a Jane e o Creel, né, que o Upside Down é aberto, ele é encurralado na parede ali. Então, por isso que quando ele entra na dimensão, a gente vê dois planos de terra, né, se deslocando e crescendo e abrindo, como se um novo mundo tivesse sido criado ali, justamente debaixo de Hawkins. Sendo assim, os caras têm que responder por que o Will Byers, então, tem essa ligação toda com o Devorador de Mentes, da mesma forma que o Vecna tem, né? Se o Vecna tem ligações com o Devorador de Mentes, que por sua vez tem com o Will tem com o Vecna, é como se fosse aquele conceito de colmeia, né? O que um sente, todos sentem, né? Mas o Will, ele foi somente para o mundo invertido. Ou será que vai ser mostrado pra gente que o Will também passou por essa tal dimensão X? Não é à toa que os Duffers têm dito pra gente que as respostas estão na primeira temporada. As respostas de tudo estavam debaixo do nosso nariz na primeira temporada. E é isso que eles vão explorar. Galera, eu não sei o que vem por aí, mas se essa peça de teatro, se isso for minimamente adaptado para o live action, olha, eu assino embaixo que é um baita de um roteiro e como faz sentido. Como eu tô com vontade de ver isso adaptado na quinta temporada. Se você chegou hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, manda ver aqui na inscrição. Ativa o sininho, manda ver no like e vem fazer parte da família, porque aqui você fica sabendo de notícias quentinhas, fresquinhas, na hora que elas saem. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área!